Luciano? Voltou, graças a Deus. Que loucura, né? Hoje eu consegui, tô no notebook, né, e tô no cabinho no cabo de rede Uhum. aí. Pô, tá muito bom. Ah, você conseguiu conectar pelo cabo? Consegui conectar. É a configuração do notebook. Aham. Uhum. Ótimo, ótimo. Tá dando eco, tá dando alguma. O som tá bom? Tá saindo aqui? Eu tô com o ventilador Ah, perto de mim, tá interferindo? tá sem eco. Tá sem eco. Eu tô com um ventilador aqui, vê se tá fazendo barulho aí, que aí eu tiro ele aqui Não, também. não. Pra mim tá tranquilo. Não, Tá aqui não tranquilo tá, aí? não tá Então, ótimo. atrapalhando. Tá. Não, tô perfeito. Vocês precisam do link também? Do Facebook? É. Ah, Aí legal. eu, aí eu passo no WhatsApp. Você precisa, Eliezer? Tá? Acho que é bom, é bom. Deixa eu ver aqui. É. Então já tem gente conectada aí. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui nossa live nos grupos, né? E já vamos começar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não esqueci lugar nenhum. Já temos uma turma aí online, 30 pessoas. Boa tarde para todo mundo. Nossa. Legal, podemos começar. Então vamos lá. Quer dizer, esperar aí meus convidados, que eu acho que eles estão compartilhando também, né? Isso, eu estou compartilhando aqui, Luciano. Ô, Marcelo. Isso. Enquanto está compartilhando, hoje nós vamos conversar com Eleazar de Castro sobre Berlim, o túmulo do nazismo. Esse é um nome que o nosso convidado ofereceu e eu estou muito curioso para entender por que ele elegeu esse nome. Estamos aqui novamente com o Luciano da Costa, que apesar do nome não é meu parente, podia ser, né? Que é um cara bacana ali, ó, barbudo lá de Corumbá, não é isso? Corumbá, Mato Grosso do Sul. Isso aí, Mato Grosso do Sul. Eleazar está Fronteira Corumbá, você vive, Luciano? Hã? Você vive em Corumbá? Fronteira com a Bolívia. Fronteira com a Bolívia. Olha que maravilha. Maravilha. Esse país é... Sou do Rio, né? Tô morando aqui desde 2015. Esse país é sensacional. O país é sensacional, né? É mesmo, cara. É mesmo. Então, deixa eu fazer uma introdução. Eu esbarrei no Eleazar já tem alguns meses e eu fiquei achei muito curioso que ele tem... Pelo que eu entendi, você vai explicar melhor, já vou passar a bola para você, mas pelo que eu entendi, ele já viajou muitas vezes para a Europa para fazer visitas a locais históricos da Segunda Guerra e juntou essa experiência toda num livro, editou um livro sobre essas excursões, entendo eu não vi ainda, desculpa, eu não vi ainda o teu livro pessoalmente, quero comprá-lo, mas ótimo. E também acabou montando então uma excursão que ele chama pelos caminhos da Segunda Guerra, que obviamente esse ano acredito que não vai acontecer, né? Mas deve acontecer todo ano, né? Você leva um grupo para visitar algumas localidades da Segunda Guerra lá na Europa, quer dizer, fantástico, simplesmente fantástico isso. Então, por causa dessa experiência do Eleazar, eu convidei ele para a gente conversar, né? Já estamos aí tentando fechar uma data há algum tempo e conseguimos fechar essa tarde de domingo, acho que vai ser agradável. E eu perguntei para ele qual vai ser o nome da sua live. Aí ele falou: Berlim, o túmulo do nazismo. E aí eu comentei com o Luciano, né, nosso historiador de plantão, que aí já convidado, aí já figurinha repetida. Que negócio é esse, túmulo do nazismo? E nós estamos curiosíssimos para saber por que deu esse nome. Na outra ponta temos aí o Luciano da Costa, historiador, que já está nos acompanhando. Então vamos fazer um bate-bola aqui, né? A gente faz algumas perguntas, você fala um pouquinho e a gente vai, conversa de bar, tá bom? Tá bom, ok. Então, eu quero... Começa pelo isso. Uhum. Eu quero explicar primeiro porque esse interesse, Marcelo e Luciano também devem ter seus motivos, né? Esse interesse pela Segunda Guerra Mundial, né? Como diria um amigo meu, essa cachaça, né? Porque é um tema extremamente interessante, fascinante, não pelo seu aspecto do sofrimento, né, mas pelos enredos, pelas histórias que esse tema ele suscita, né? Eu era um garoto, meu pai e meus dois irmãos mais velhos falavam muito sobre
a Segunda Guerra Mundial, e eu, como um garoto de 10, 12 anos, mais ou menos, eu fiquei fascinado com aquilo tudo, e eu esperava um dia conhecer pelo menos um pouco daquilo, né? E aí eu coloquei um objetivo na minha vida de um dia ir conhecer alguns lugares da Segunda Guerra Mundial. Isso só aconteceu 38 anos depois, né? Trabalhando muito, casei cedo e me preparando profissionalmente para sustentar minha família, para dar algum conforto para ela, para eles, né? Eu não pude ir antes, né? Mas em 2006 eu fiz a minha primeira viagem e aí não parei mais. Foram 14 anos até este ano que eu viajei para a Europa de férias, mas sempre encaixava, ia para algum lugar como turismo também, para que a viagem não ficasse entediante, não ficasse, digamos, como a gente costuma chamar, unitemática, só falando de guerra, né? Os meus amigos iam com a gente, os casais, etc., e eu encaixava sempre alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e conseguia levá-los, tá? E aí, depois, 2 anos atrás, nós resolvemos juntar, eu e minha mulher, resolvemos juntar isso num livro. Eu tinha bastante comentário, porque eu produzia um chamado caderno de viagem, né? Esse caderno de viagem ia com a gente antes da viagem, já dizendo o que a gente ia fazer e tal, né? Por onde íamos passar, um pouco da história do lugar. E aquilo ali foi a matéria-prima do livro que nós fizemos no ano passado e lançamos no ano passado. O livro é esse aqui, ó. Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, né? É um livro no volume 1 ainda, porque ainda temos muita coisa para colocar aqui, e, inclusive alguns lugares para a gente... Né? Alguns lugares para... Pode abrir ele? Eu queria que você mostrasse um pouquinho melhor. Vou jogar você de novo aqui na tela. Tá. É um livro fácil de ler, porque eu me preocupei muito em fazer uma coisa que não fosse hermética, que não fosse fechada, né? A foto, cerca de 60 fotos, está distribuído por as fotos aí, por exemplo, né? Nós fizemos, tem 60 fotos aqui, porque a gente fez questão de fazer, inclusive a cores, para ficar a leitura melhor, mais agradável, tá? E selecionei algumas fotos que eram representativas, né? Porque fizemos por país, né? Por país, começando pela Alemanha, que era a primeira, até, se não me engano, a Polônia, é o último. Não, peraí. República Tcheca é o último, tá? Então, pegamos, coletamos todos os dados. Ele é um guia de viagens, ou Eleazar? Ele costumamos dizer que ele conta a história da Segunda Guerra Mundial passando pelos lugares onde ela aconteceu, né? Eu posso pegar ele e planejar minha viagem, por exemplo? Pode, perfeitamente. Bacana. Se alguém quiser, nós recomendamos, porque, se vocês vão perceber, Marcelo, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui, assim, ele tem, inclusive, ó, indicação, endereço, qual o metrô pega, qual o ônibus, quando abre, quanto custa, né? Fantástico. Vamos dizer, a URL né, o site do local, tá? Isso deu um trabalho danado, né? Mas, enfim, saiu legal. Pois é, e aí a gente lançou esse... Uma pergunta, Eleazar. Como volume 1, enfim, você pretende lançar outros volumes também? E sim, essa continuação seria o quê? Qual seria a abordagem? Tá, é a continuação da mesma forma, sabe? E eu estou pensando ainda como encaixar, por exemplo, já fui 5 vezes a Berlim. Nós já fomos 5 vezes a Berlim, que é a cidade que a gente foi mais. Inclusive, eu digo, sempre brincando assim, que Berlim é a minha segunda cidade no mundo, que eu me identifiquei, não só pelo seu histórico, pela história que ela contém, né? Mas hoje, por ser uma cidade vibrante, cosmopolita, uma cidade bonita, alegre, né? Chamam as pessoas que vão lá da própria Europa, que vão a Berlim, chamam de cool, né? The Cool City, né? É a cidade agradável, legal, é uma cidade muito, como é que a gente pode dizer, muito cheia de liberdade, né? E aí, por exemplo, a gente vai a Berlim, nós temos uma ainda de Berlim, ela já foi lançada no primeiro volume. Nós estamos estudando para ver como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai lançar
uma segunda safra de Berlim, algumas coisas que não estão no primeiro volume. Mas nós vamos, que agora nós vamos pegar também outras regiões que não estão no livro. Exemplo, Brasil, o Museu do Holocausto de Curitiba, o Museu Judaico de São Paulo, né? Um museu que tem lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada, deixa eu me lembrar como é o nome da cidade, é um cara que fez um museu que não tinha nada a ver com militar e montou um museu militar lá no interior do Rio Grande do Sul. Não sei se me falaram dele, eu não lembro de cabeça, me falaram. E eu pretendo ir lá. Pretendo ir agora também em Buenos Aires. Buenos Aires tem não só um museu do Holocausto totalmente remodelado, né? Mas tem também, é o único lugar fora da Europa que tem as chamadas Stolperstein. Stolperstein é aquela plaquinha no chão que conta, ela diz que a pessoa foi presa naquele lugar e para onde foi levada, né? É um projeto de um artista plástico chamado Guter Deming. Então, ele fez isso em toda a Europa, essa plaquinha, e em Buenos Aires é o único lugar onde ela existe. E eu quero ir lá em Buenos Aires. Montevidéu também tem. Tem um vídeo dele no YouTube. Tem um vídeo dele no YouTube explicando sobre essa plaquinha. Isso. O João Henrique está perguntando onde vende seu livro, aliás. Ô, João Henrique, é o seguinte, você encontra na Livraria Cultura, Livraria Siciliano, Livraria Amazon, tá? Essas são as que eu conheço. Bem, mas você pode também nos pedir, nós temos um estoque pessoal, você nos manda seu endereço, deposita o valor na nossa conta. Olha, o Museu de Panambi, exatamente. Museu de Panambi, respondeu aí. Boa tarde, Sandro. É esse, né? Isso. Eu quero ir lá, só para ver. O cara fez um museu super legal, com o próprio dinheiro dele, com os recursos que ele tinha. Não era militar, mas montou um museu super legal. Bem, então, eu posso mandar também. Eu posso mandar para quem quiser o livro. Basta mandar o endereço, deposita o valor e eu mando. Já fiz isso várias vezes. Então tá. Então antes da gente avançar para as pessoas saberem, como é que te acham? Tá. Como é que acha o quê? Como é que acham você? Sim. Tá. O meu e-mail é pelo mesmo nome da nossa marca, né? Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Sendo que segunda é como se fosse algarismo romano, o I. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu acho que você consegue escrever aí no comentário, que aí se eu escrever, eu posso escrever errado. Escreve aí você mesmo, mulher. Pelo chat à direita, né? Isso. É isso? Isso. Escreve aí que eu compartilho aqui na tela para todo mundo ver. Pronto. Deu Enter? Não apareceu aqui ainda, não. Eu já dei Enter. Então daqui a pouco aparece. Apareceu. Para mim, não. Que coisa. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vê se você consegue jogar na tela. Não sei se você tem esse comando aí. Você jogou... Enfim, mas você jogou você mandou uma mensagem privativa também. No privado. Tá certo. Tá, okay. Eu vou jogar aqui pelo Facebook. Pronto. Ok. Pronto, tá lá no Facebook. Agora sim, tá ali, ó. Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, @gmail.com. Pronto. Legal. Beleza, maravilha. Tá, então retomando, nós vamos falar de Berlim, né? Que você já teve 5 vezes. Nós fomos 5 vezes. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Muito pouco. Pelo amor de Deus. Vai 5 vezes e ainda não aprendeu? Pois rapaz. Eu sei algumas expressões, sei agradecer. Pedir cerveja, né? Tá. Pedir cerveja, tudo bem. Né? Todo mundo aprende, né? Mas ainda não aprendi alemão, cara. Eu sei algumas expressões, entendo o que eles falam, ele fala, eu entendo alguma coisa, mas não
Não, alemão. Eu tô aprendendo, eu também não sei se sou fluente ainda não, estou aprendendo, estou intermediário ainda, mas é uma língua muito interessante, vale a pena. Isso, Meu filho fala bem alemão, que morou lá. Maravilha. 2 filhos que moraram na Alemanha. Que bacana, bacana. Existe aí uma afinidade que eu não sei bem explicar. Eu acho que é fruto do acaso, né? Os 2 moraram lá, fizeram faculdade e estão aqui, novamente, no Brasil. Aí, o Israel está mandando um recado aí para você. Mas vamos lá, como é que a gente começa falando de Berlim, então? Qual o ponto de partida? Bem, bom, vamos lá. Foi a primeira cidade alemã que nós conhecemos, né, nessas nossas viagens. E engraçado, por que eu escolhi essa expressão, o túmulo do nazismo? Porque quando a gente foi a Berlim. Aí eu disse para minha mulher, se a gente quisesse ser mais didático, digamos assim, mais cronológico, a gente teria ido primeiro a Munique, né? Porque Munique é o berço do nazismo. Aqui nós estamos já no túmulo do nazismo. Interessante, Aí essa expressão ficou para a história da gente, né? E a gente já estava lá no túmulo, em vez de ir primeiro ao berço, que era Munique. Aí, por isso que eu escolhi. E muita coisa. Não, mas entendi, mas está mal explicado. Você disse só que por que você chama Munique, né? O nascimento, sei lá, a origem do nazismo, e ele o túmulo. Mas por que o túmulo? Porque é onde Hitler se matou? Ou por causa dos locais que tem para se visitar? Não, eu chamei por isso, porque foi o fim do nazismo como a gente conhece, na forma como a gente conhecia na Segunda Guerra Mundial, né? Depois, é claro, ainda existem assim, alguns movimentos isolados, como o neonazismo, etc., mas o nazismo, na forma como a gente conheceu, ele morreu ali, no bunker, né? Você está convencido de que Hitler morreu ali no bunker? Estou. Então tá bom. Depois que eu li... Isso é interessante. Depois que eu li o livro lá, A Morte de Hitler, né? Eu não sei se vocês leram. Leram A Morte de Hitler? Não sei se eu acho que não me lembro. É um jornalista francês e uma jornalista russa fizeram esse livro há 2 anos atrás, acho que 2 anos atrás. E eles tiveram contato, finalmente, com a arcada dentária lá do restos mortais lá em Moscou, né? E, segundo eles, não precisou nem fazer exame de DNA, porque coincidia totalmente com a ficha da arcada dentária de Hitler que estava em Berlim. Foi fácil. Né? Então, eu acredito nisso. Entendi. Maravilha. Vamos começar por aí. Führerbunker. O que tem lá para se visitar hoje? Bom, não tem praticamente nada, né? Porque eles aterraram o estacionamento de um condomínio, né? E eles colocaram, hoje, de 2 anos para cá, uns 3 anos para cá, aliás, eles colocaram uma placa indicando o que é que estava ali, o que é que aconteceu ali, né? Então, existe essa placa lá e um canteiro, algumas pessoas dizem que aqui exatamente era a entrada, onde tem um canteiro, onde tem 2 árvores, né? Mas, enfim, o bunker fica onde hoje é o estacionamento de um condomínio ali, onde se chama, era o Distrito Nacional Socialista, né, que se encontrava todo ali. O bunker, a chancelaria, o prédio de Goebbels, da propaganda, todos eles estavam muito próximos uns dos outros. Entendi. Qual o próximo? Você está dizendo aí que não se convence, né? Pois é, tá complicado, hein? Acho que tem mais gente aqui dizendo que não se convenceu, hein? Pois é, mas eu acho, sabe, Marcelo, eu acho que era tão mirabolante o projeto de fuga de Hitler de Berlim, é considerado tão mirabolante que eu não consigo acreditar, sabe? Eu acho, de fato, que o nazismo fez coisas muito longe dos olhos de todos. É verdade. Né? Que eles seriam capazes de montar um projeto de fuga, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que o próprio perfil psicológico de Hitler
ele não permitiria isso, né? Ele não era o tipo de fugir. Eu acho que esse é o ponto crucial. Você sabe, Eliezer, que a gente tem um grupo, com o Luciano que está aqui na live com a gente tem um grupo que a gente de estudo que a gente está exatamente examinando isso. Se seria possível Hitler ter fugido. Então, estamos tentando levantar rotas de fuga, né? A pergunta é, seria possível? Essa é a primeira pergunta que a gente está tentando responder. Agora, antes de terminar essa análise, que a gente está no início ainda, eu concordo com você que tem a questão psicológica. Eu acho que ele não seria alguém, ele não fugiria e se esconderia por resto da vida. Entendeu? Pelo perfil que a gente entende dele. Ele não é alguém que ele não nasceu para ser uma figura escondida, ele nasceu para ser protagonista da história. E aí imaginar que de repente ele ia aceitar viver, né, escondido com outro nome, um Zé Ninguém, para mim é algo que não desce. Para mim faz mais sentido ele sair, né, de cena num suicídio. O que você ia comentar, Luciano? Uma coisa que é interessante a gente colocar em cima desse debate, que é muito, muito, muito bom, é que se fala muito de Hitler com a ideia dele da solução final, né? E a questão do Holocausto e dos judeus e tal. Mas cabe aqui uma análise que eu acho que é bem contundente de Hitler como comandante militar, né? E a ideologia de Hitler, a ideia de Hitler, que era uma coisa que ele fazia questão de contagiar todos os liderados dele quase que numa lavagem cerebral que era passada de uma forma muito perfeita, né? Na questão militar, por exemplo, ele não admitia nenhuma fuga. Na questão militar, ele não admitia nenhuma deserção. Então, o que acontece? Existiam tribunais dentro do exército nazista, né, do exército alemão, que qualquer comandante que permitisse uma fuga ou uma derrota sem a morte, esse comandante, esse sobrevivente, eles seriam julgados em tribunais feitos dentro do exército, do próprio exército, e eles seriam eliminados. Então, aquela necessidade de não permitir, né, a derrota que para eles já era iminente, mas eles não queriam que fosse similar à vergonha que foi em 1918. Então, eles não queriam a ideia, o principal medo de Hitler e de todo esse exército, de todo desse conjunto alemão, era que a história não se repetisse. Então, quando você começa a ver essa preocupação de não ter fuga, né, de não ter deserção, eu acho difícil essa saída, né, de Hitler. Logo ele, que o protagonista da história, promoveu uma fuga, quando todos os demais não poderiam. E eu acho que Hitler ele era tão preocupado com a construção dessa nova história que ele não ia ser ele a manchar com uma fuga. Então, eu acredito que não houve essa fuga. Isso. Eu também acredito nisso. Você vê isso que você citou, Luciano. Você vê, no norte da África, o exército alemão quis recuar, ele não permitiu. Lá em Stalingrado, o Marechal Paulus quis recuar e quando recuou contra as ordens dele, né? Então, ele não permitia fuga nenhuma, nem recuo, né? Berlim sitiada já, né, pelos russos, e ele não queria que nenhum oficial dele fugisse do posto, saísse de onde estava. Tá? Então, ele sempre teve, de fato, essa característica. Mas, Eliezer, me conta o seguinte, nessas suas visitas, teve alguma excursão, alguma explicação sobre possíveis túneis infelizmente, né, o Führerbunker está soterrado, né, está coberto, mas teve alguma explicação de túneis saindo do Führerbunker para o metrô, por exemplo, que seria uma possível rota de fuga? Alguém te deu essa explicação? Alguém te mostrou alguma coisa? Sim. Eu assisti aquela série do History Channel, né? A série do History Channel assisti em sequência, e eles admitem duas possibilidades, né, para fuga. Apesar de não concordar, né, mas eu li sobre todas, para poder ter certeza do que é que eu estava acreditando, né? A hipótese 1 é que ele sairia até o trem, até o metrô, iria até a última estação de metrô, que estaria perto do aeroporto de Tempelhof, né?
e aí, em Tempelhof, teria pego um avião. Uhum. E o que reforça essa tese é de que a Anna Reich, que era piloto de provas, e o Bau, né, o piloto dele, os dois estavam em Berlim alguns dias antes da morte deles, tá certo? Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que é mais mirabolante, digamos assim, é que a Anna Reich desceria como é o nome daquela avenida? Eu estou lembrado agora. Sim, aquela avenida que tinha ali, né? perto do... Isso, a principal, né? Eu sei. Isso, sei qual é a Unter-den-Linden. Tá. Ela desceria na Unter-den-Linden, naquela parte onde tem o Tiergarten, né? O parque, desceria ali e fizeram até, em favor dessa tese, tem uma história de que eles mandaram tirar todos os postes laterais para poder permitir um pouso mais tranquilo. Seria essa a justificativa. Então, há toda essa hipótese. Eles iriam de avião até a Noruega, onde há um porto, uma base, aliás, de submarinos, e de lá de submarino ele iria para a Patagônia. Né? Na Patagônia, tem uma colônia alemã muito forte e algumas pessoas que, mesmo já velhas, foram entrevistadas há algum tempo atrás, que juram de pé juntos que o viram, que tem uma casa lá que nunca foi... É isso que eu ia falar agora. Você pode ver aí pelos comentários que o assunto é polêmico, né? Tem gente achando que ele fugiu, tem gente achando que ele não fugiu. E nesse grupo de trabalho que nós, do grupo de estudo, nosso, meu e do Luciano, temos um argentino, um jornalista, que é especialista em Terceiro Reich na Argentina, que ele vai fazer, eu vou te avisar do dia, ele vai fazer uma palestra para o grupo, online, que eu vou transmitir no grupo, nas minhas páginas, que ele tem certeza absoluta que Hitler viveu na Argentina e ele vai provar. Exato. Então, ele é dessa turma. Eu quero assistir. Vai ser muito boa, vai ser muito boa. Fala até réplica da casa do Hitler. Por exemplo, viu, Marcelo? Você vê o caso do Bormann, né? O Bormann fugiu pouco tempo antes do suicídio do Hitler. O Bormann fugiu e, muito provavelmente, foi morto nas ruas. Né? Então, eu acho que Hitler também considerava essa hipótese de sair às ruas, ser identificado e acontecer a mesma coisa que acontecia com ele, que aconteceu com Mussolini e a amante, né? A amante Clara. Então, eu acho que Hitler, de fato, não era esse tipo de pessoa. Né? Ele resolveu ali mesmo... muito do que aconteceu com Hitler era como o Luciano falou, ele nunca se encontrou alguma ordem escrita de Hitler sobre os campos de concentração, por exemplo. Ele não teve ingerência direta, mas aconteceu com Himmler, aconteceu com Heydrich, com Eichmann, né? Não há, por quê? Porque Hitler era do tipo assim, de não prático, tudo dele era muito na teoria. Ele queria acabar com os judeus, mas se fosse por um passe de mágica, ele optaria por isso. O que é assim, você vai pegar os maiores historiadores, Richard Bessel, Anthony Beevor, né, que eles até divergem um pouco na questão, no término de Berlim, né, que eu acredito que você deva entrar, que faz uma análise mais crítica do que aconteceu, o outro faz uma análise mais romântica, né? Como o Anthony Beevor, ele vai colocar os alemães como os injustiçados pela questão da derrota, né, dos inocentes. Ele vai supervalorizar, por exemplo, conforme o exército russo vai entrando por um lado, os americanos vão entrando pelo outro, eles vão falar dos estupros dos inocentes e por aí vai. Mas eu acho que o mais interessante aí é você pensar o seguinte: Hitler era movido pelo medo da vergonha, que ele dá início a todo esse processo da Segunda Guerra Mundial em função de resgatar o orgulho alemão. Para isso, ele não mediu limite. Ele até idealizou esse plano contra os judeus.
né, em função de, não, nós precisamos resgatar o orgulho alemão, né, uma raça, até essa questão da acepção da raça. Então, conforme o decorrer, no final de 45, que acho que é o ano emblemático, que é o ponto de partida seu aí, para toda essa construção do túmulo do nazismo, a gente vai ver o seguinte: eles já sabiam que eles iam perder. Eles olhavam para aquilo ali e as invasões e as destruições de pontes que eles, em um determinado momento, eles admitiram que poderia ter sido uma falha, eles não terem destruído as pontes que permitiram a travessia dos aliados. O que vai acontecer? A gente vê que Hitler, o tempo todo, ele coloca assim: defende, mas não retrocede. Defende as aldeias, mas não retrocede. Ele não estava preocupado realmente em defender, ele estava preocupado em não perder mais território e não se tornar novamente a vergonha de 18. Então, para isso, ele foi sacrificando as vidas que ali estavam, até mesmo as vidas daqueles que não foram para os campos de concentração, que não passaram naqueles critérios para lotar os campos de concentração. Ele vai começar a sacrificar em função dessa não possível vergonha, novamente, né? E aí que a gente vai ver toda uma destruição da Alemanha. A Alemanha, que é o que assim, a minha grande curiosidade, né? Como que se deu, como que começou todo esse processo da reconstrução da Alemanha, que se transformou hoje, no caso, nesse lugar que as pessoas vão para poder tentar ver alguma coisa ainda, e vem uma Alemanha bem diferente, né? Cosmopolita e coisas do tipo. Isso, exatamente. É a famosa, né, Luciana? A famosa apunhalada pelas costas, né? Criou-se um mito, né? Que é como a social-democracia e os judeus tivessem se juntado para derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Sim. E havia uma vergonha imensa. Mas era um mito, né? Assim, no sentido de que não foi uma apunhalada pelas costas, mas foi uma decisão do governo quando a Alemanha ainda não estava derrotada. De fato, foi, né? A Primeira Guerra. Eles ainda estavam no fronte, esperando lutar mais, alcançar mais posições, etc. E, de repente, o governo optou pela rendição. Foi considerado como a principal culpada, que eles chamaram de imposição, né? Imposição que foi severíssima. O Tratado de Versalhes foi muito severo. Se os aliados pudessem ter uma parcela de culpa nisso, estaria aí a culpa no Tratado de Versalhes, que foi extremamente severo com a Alemanha. Sim. Né? Pois bem, é isso mesmo. Foi movido tanto pela necessidade de não passar uma vergonha, até porque Hitler era uma pessoa com muitas questões pendentes de vergonha, né? Ele próprio viveu em Viena como um menino, né? Praticamente, né? E ele odiava a aristocracia vienense, porque ele era um pobre, e os judeus, que era uma parte da aristocracia vienense, o desprezava, né? Com uma pessoa que não tinha nenhuma importância. Então, de fato, foi aí o ódio, a retaliação, o ressentimento, de fato, moveu Hitler, né? É verdade. Então, seguindo do bunker, qual seria a próxima parada em Berlim? Olha, tem algumas coisas, viu, Marcelo? Eu vou falar aqui do meu livro. Tem algumas coisas que as pessoas deixam de ver porque só vê aquilo que é muito superficial. O que é superficial? Não digo superficial, mas aqui, que todo mundo conhece. O Memorial do Holocausto, né? O Portão de Brandemburgo, a topografia dos horrores, que fica ali no Distrito Nacional Socialista, perto da Potsdamer Platz, né? Mas tem algumas coisas que as pessoas não sabem, né? Que eu vou citar aqui para você. Tá. Berlim, de todas as cidades que eu tenho aqui no livro, Berlim é que tem mais pontos. É claro, né? Berlim foi esse cenário último da Segunda Guerra, né? Fora o Pacífico, né? Claro. O Pacífico durou até setembro, né? Mas na Europa Central, é claro que Berlim ocupa esse lugar de primeiro, né? Por exemplo, pouca gente sabe que Berlim tem um centro Anne Frank, né? Tem um centro Anne Frank. Não da casa dela, claro, né? Mas um centro de resgate da vida da Anne Frank.
Por exemplo, o memorial da Friedrichstraße, que é uma estação de metrô, né? Está lá, é o memorial da Kindertransport, que era quando as crianças saíam de lá, né, de Berlim, para ir para a Inglaterra ou para ir para outros países, nessa estação. E do lado de fora tem um memorial lindíssimo nessa estação, né, que pouca gente vai lá. Né? Por exemplo, outra estação de metrô, a Mohrenstraße. Mohrenstraße fica perto ali do Memorial do Holocausto. Né? É mais um pouquinho para dentro, mais longe do Tiergarten. Né? É uma estação que quem passa sem ser informado sobre o que eu vou falar, ela praticamente passa batido, como se diz, né? Não percebe o que foi que aconteceu ali. A estação de Mohrenstraße tem todas as suas paredes com o granito vermelho da chancelaria. Eles aproveitaram o material da chancelaria, que era um granito vermelho lindíssimo, né? A própria chancelaria era um desbunde, assim, né? Uma coisa do outro mundo, né? De elegância, de refinamento, né? De muita beleza. Pois essa estação, as paredes são do granito vermelho que pertenciam à chancelaria. Acho que a Bebelplatz, no caso, onde houve a queima dos livros, isso aí é uma coisa que mais ou menos as pessoas conhecem, né? Interessante. Por exemplo, uma coisa muito importante que pouca gente vai lá porque é fora um pouquinho do circuito turístico, que é o Bendler Block. O Bendler Block foi o lugar, hoje é o Ministério da Marinha. Aliás, desculpem, deixa eu ver aqui o que é lá hoje. Não estou encontrando aqui. Mas era o Ministério da Marinha. E hoje é um museu dedicado à resistência alemã. Por exemplo, o coronel von Stauffenberg, que participou da Operação Valkyria, né? Foi morto lá, tá? Quando se descobriu que ele foi o consumador do atentado lá da Toca do Lobo, em 1944, né? no norte da Polônia. Ele foi levado para lá, para esse Bendler Block, e foi assassinado no pátio. Né? Então, tem também uma homenagem ao Georg Elser, que foi o cara do atentado, né? O atentado lá da Sterneck Brau, da Sterneck, aliás, não, desculpem, eu agora esqueci o nome da cervejaria que foi explodida, né? Alguém, por favor, me ajude aí, que me deu um branco agora. Então, existe também uma homenagem a ele nesse Bendler Block. E várias outras pessoas que funcionaram como resistência alemã, né? As pessoas tendem a achar que não houve resistência alemã, né? Sim. Né? Sim. Tem o Berlin Story Museum, que é um bunker que foi aproveitado e foi feito um museu. Eu fui agora, somente em 2019, que fui lá, no ano passado. Muito bom, muito bom. Tem um bunker que a gente chama de bunker vertical, que é o Berlin Bunker. Ele foi para cima, não para baixo, né? Hoje é uma exposição de arte, um museu de artes plásticas, e o Boros, que é um milionário americano, não, um milionário alemão, comprou esse bunker e ele vive no último andar desse bunker e colocou praticamente uma floresta tropical lá em cima, que é o apartamento dele, e embaixo uma exposição de arte. Muito legal. Pouca gente conhece. Qual o nome desse bunker? Ele é o Berlin Bunker. Berlin Bunker. É o bunker de Berlim, né? Sim. Tá? Outra coisa, a Portão de Brandeburgo todo mundo conhece, né? O Memorial do Protesto da Rua da Rosa, esse é fora mesmo do circuito, eu tive que procurar, fui andando, procurando com um guiazinho magnético, como é que se chama? No celular mesmo, né? O celular,
com GPS? E procurando. GPS? Como? Sim, no celular, aquele guiazinho que tem Maps, Google Maps, né? Ok. O que é o protesto da Rua da Rosa? Era algumas mulheres eram casadas com alemães. Desculpa. Algumas mulheres alemãs eram casadas com judeus, né? E eles foram presos, logo que foi identificado que eles eram judeus. E as mulheres fizeram uma série de protestos pedindo que eles fossem tratados de forma diferenciada, tá? Hoje tem um memorial lá excelente, lá na Rua da Rosa, que mostra que, no final das contas, eles vieram de volta, mas acabaram, no final, indo mesmo para os campos de concentração. O nome tem um filme sobre esse assunto, que é As Mulheres de Rosenstrasse. As Mulheres de Rosenstrasse, eu recomendo, viu? A cervejaria é Sterneck Brau, isso. Mas eu acho que dessa vez não foi Sterneck Brau, foi a outra. Foi uma outra onde eles se reuniram. Fora de Berlim, num subúrbio de Berlim, tem o chamado Gleis 17, que é o Portão 17. É um local de onde saíam os presos para ir para Auschwitz. Fica em Grunewald. Grunewald é uma espécie de, vamos dizer assim, São Bernardo do Campo, para São Paulo, né? Assim, pertinho, a cidade satélite. Grunewald fica perto, a gente vai de trem, e lá tem um memorial do Portão 17. Você vê como é a questão de, às vezes, alguns circuitos turísticos não mostram, Marcelo. Ali mesmo, perto do Memorial do Holocausto e perto do Portão de Brandemburgo, tem 2 memoriais que ficam um pouquinho mais para dentro do Tiergarten, do bosque, né, do parque, e que, às vezes, as pessoas só não vão nele, né? Por exemplo, o Memorial dos Ciganos e o Memorial dos Homossexuais. Ficam pertinho, ali colado. Só que fica um pouco mais para dentro e as pessoas não, como não tem essa orientação, acabam não entrando, né? Uma outra coisa muito interessante é o Museu Alemão Russo, tá? Ele fica um pouco para fora, também, perto da estação Tierpark. Foi lá que foi assinada, a curiosidade é que foi lá que foi assinado a segunda rendição, porque vocês sabem, né? Quando os soldados russos entraram em Berlim e deu-se a rendição, quem assinou a rendição foi Jodl, né? E o Jodl assinou a rendição no dia final do dia 7 de maio. Os americanos, inclusive, consideram essa data, 7 de maio, como a rendição de Berlim para eles. Existe essa guerrinha particular entre alemães entre americanos e russos, né? Para ambos defendendo uma data diferente, né? Olha, rapaz, a Jacinta Prado, em 2019, viajei com um grupo do professor Eleazar por todos esses lugares de Munique e Nuremberg. E Berlim também, Jacinta, né? Bem, esse museu alemão, russo-alemão, aliás, ele está um pouco mais afastado e foi onde foi feita a segunda assinatura, porque ficou satisfeito, porque a assinatura da rendição tinha sido feita com ausência, sem os russos, e exigiram que houvesse de novo uma nova assinatura. E no final do dia 8, já quase dia 9, essa rendição, esse armistício foi assinado pelo Keitel, né? Lá no Museu Alemão Russo, um pouco mais afastado. E as pessoas também não vão lá, né? Tem as Flakturms, né? Flakturms são aquelas torres, né? Aquelas torres de artilharia. Existem 3, né? Que formam um triângulo sobre Berlim, né? E algumas pessoas deixam de ir lá porque tem uma que está encoberta pelo parque, né? Pelas árvores do parque. Mas existem 2 que podem ser visitadas. E elas são impressionantes? Fala um pouquinho delas. Não. É impressionante quando você sobe lá. Hoje ela é usada para algumas
algumas atividades antinazistas, digamos assim, né? Etc., mas são impressionantes. Eu também fui na de Viena e fui na de Hamburgo. De Hamburgo eu não consegui chegar lá no teto, eu ia, mas como Hamburgo hoje ela é sede de algumas organizações musicais, interessante, né? Organizações musicais, estúdio, como se chama? Auditórios para gravação de música, etc. É totalmente tomada por essas organizações. Mas nessa, em Berlim, eu fui. Nós fomos até o teto. Ok? Tem um memorial às vítimas da eutanásia que fica perto do Bendler Block. As pessoas também não conhecem. Deixa eu ver o que mais. Tem um campo que as pessoas... A Gorete Gugel é minha esposa, ela está botando aí. A Alemanha preserva muita história da segunda GM, mesmo tendo sido derrotada. Né? Fantástico. Tem um campo de concentração que serviu de modelo para todos os outros, embora não tenha sido o primeiro. O primeiro foi Dachau, né? Mas o campo de Sachsenhausen, que fica perto de Berlim, no subúrbio de Berlim, ele foi o primeiro, ele foi, não o primeiro, ele foi modelo para todos os outros, e ele tinha esse propósito, né? Muita gente também não vai lá, né? Tem os pátios Hackes, o Hackeshof, esse era um lugar, era o famoso bairro judeu, né? É onde fica lá os pátios Hackes, e é um lugar hoje de Boemia, né? É onde era o bairro judeu de antigamente, tanto que tinha muito judeu lá, e eles ficavam, muitos deles têm a plaquinha do Stolperstein no chão, justamente para dizer onde eles foram presos e para onde foram levados. A gente viu muitas lá no chão. Interessante. E nesse mesmo Hackeshof, é uma espécie de a gente entra, é como se fosse uma mistura de condomínio com lojas, né? É um condomínio de moradia com lojas. Num dessas entradas, desse pátio, tem duas coisas. Tem esse, eu falei da Anne Frank, a casa de Anne Frank em Berlim, e tem também o museu do Otto Weidet. O Otto Weidet, ele era um quase cego e montou uma pequena fábrica de escovas para poder salvar judeus que estavam na mesma condição que eles, que eram mais ou menos cegos e tinham problema também de audição. Né? A casa de Wannsee, né? Que onde foi a famosa conferência da solução final, né? Eu fui agora ano passado, eu não tinha ido, mas fui agora, e fantástica. É um museu com um lago perto. Deixa eu botar essa dica aqui, que é importante, então. Isso, a casa de Wannsee. Deixa eu ver o que mais. A igreja do Imperador Guilherme, aí é a mais conhecida, né? Aquela que tem o teto quebrado, né? É que fica ali em Kurfürstendamm. Uma curiosidade com relação ao Madame Tussauds, que é o Museu de Cera, né? Tem não sei se vocês sabem, Marcelo, mas na primeira exibição que eles abriram o museu, entrou um cara, foi lá na estátua do Hitler e guilhotinou. Esse portrait dele. Caramba, que prejuízo. Prejuízo danado. Eles refizeram. Aí alguém pensou assim, bom, o cara é comunista, o cara, nada, ele fez uma aposta com amigos que iria fazer isso. Olha lá. Mas aí, agora, o que é que eles fizeram? Eles recompuseram a cera e colocaram dentro de uma proteção. Você só vê através de uma janelinha. Ah, entendi. Então, ninguém chega do lado lá, ninguém tira foto do lado do Hitler? Não. Tira só pela janelinha. Senão ia ter um monte de bobalhões tirando foto, né, abraçado com Hitler, fazendo sinalzinho. Exatamente. Me diz uma coisa, Alessandro, eu queria que você contasse assim, uma história picante, algo que te surpreendeu, um local que você visitou em Berlim, que você esperava alguma coisa e foi outra.
puxei do baú uma história picante para gente. Ele não é tão picante, mas, por exemplo, o Bendler Bloch foi essa surpresa para mim, porque eu não imaginei que fosse tão rico, né? Ele é um museu da resistência alemã, tem várias histórias, não só do Georg Elser, mas de outras pessoas que tentaram matar Hitler, que você sabe, né? Que foram fazer foram computar todos os atentados que ele sofreu, tanto os que foram executados. Foram muitos. 42. Não só os que foram consumados, né? Outros foram planejados, mas não aconteceram. Mas que foram planejados e houve desistência. 42 atentados. Então, tem tudo lá. Isso é muito rico. Isso é muito interessante, é muito importante para a gente, porque eu acho que assim, as pessoas têm a percepção errada de que toda a Alemanha apoiava ele. Né? Toda a Alemanha... E claro que tinha a massa principal, né? A maioria apoiava ele, mas não era. Lógico que existia uma resistência. Né? Isso, exatamente. Os alemães... E a gente viu na Operação Valkyria, né? Quanta gente estava envolvida. Do exército estava envolvido na Operação Valkyria, né? Sim. Por exemplo, eu fui também na casa do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, Marcelo e Luciano, foi um pastor luterano que morava também em Grunewald, onde eu fui para ver a plataforma 17, né? Ele tinha a casa dele lá, e ele fez parte da Igreja Confessante. A Igreja Confessante foi um ramo da Igreja Luterana que protestou e se tornou rebelde, né? E ele foi levado, depois de várias prisões, ele foi levado para o campo de concentração de Flossenburg. Eu fui também agora, no ano passado, em Flossenburg, e ele foi executado lá, assim como o Almirante Canaris, que era praticamente o comandante da Operação Valkyria, né? Então, essa foi uma das surpresas também em Berlim, a casa lá do Dietrich Bonhoeffer, esse pastor luterano. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Foi feita acho que foi em 2018, 2017, uma pesquisa de um historiador chamado Norman Euler, que ele fez sobre o alto consumo de entorpecentes do Terceiro Reich. Nessas visitas hoje que o senhor faz, o senhor consegue ver algum local, alguma prova, alguma coisa da veracidade? Realmente, se ainda tem alguma coisa lá sobre isso? Eu confesso, Luciano, que eu não posso nem emitir uma opinião sobre isso, porque eu comprei o livro há pouco tempo e ainda não li, sabe? Mas assim, os autores que eu li, Kershaw, Joachim Fest, Pivot, né? Todos eles reforçam de que Hitler fazia isso. Hitler. Exatamente. Eu tenho esse livro, eu comprei, mas ainda não li. Mas os autores, todos eles dizem que Hitler fazia uso, né, pelo doutor lá, o maluco, que era o doutor pessoal dele, não era o nome dele? Eu estou tentando lembrar. Eu sei que esse médico ele começou ministrando como se fosse uma droga para um problema de estômago dele, né? Que é muito crônico. E aí a construção que vai sendo feita, né? Que as maiores decisões de Hitler, até para ele poder manter a eloquência no falar dele, foram em cima de alta ingestão dessas substâncias, que chegaram a ser em torno de 43, eu acho, substâncias diferentes. Ele chegou a ministrar hormônio de cavalo. Hormônio de cavalo para o Hitler. Sim. Né? Aliás, foi um dos primeiros, né? Primeiros remédios. Eram coisas absurdas, que ele, conforme... O interessante é que conforme vai se aproximando do fim da guerra, que foi até uma coisa que eu vi ali no chat, que a nossa colega Shirley colocou ali, quando ela falou que houveram deserções sim, né? Conforme Berlim vai sendo destruída, né, e a dificuldade, por exemplo, a linha férrea já não conseguia mais, já não tinha mais tráfego de um lado para o outro, esses hormônios, essas substâncias eram difíceis de serem achadas. Né? Então, como as ordens e a comunicação ela ficou muito comprometida, e aí a gente vai ver isso, por exemplo, no final do Ravensbrück, né, que uma hora, não, leva com você todo mundo.
aí outra hora já vinha uma ordem, não leva não, quem não pode ir fica, entendeu? Então, essa questão das substâncias, vai vendo que ele vai colocando qualquer coisa para Hitler. Você vai vendo que ele vai, não, pega isso aqui, injeta em Hitler, só tem isso aqui, coloca nele, entendeu? É uma coisa absurda. Ele era conhecido como charlatão, né? Os oficiais amigos que gravitavam ali em torno de Hitler, eles disseram, várias vezes o alertaram de que ele era um charlatão que estava fazendo Hitler de cobaia, né? Dando hormônio de cavalo, depois... E Hitler era muito hipocondríaco, né? A gente sabe, né? Ele sofria do estômago, dormia mal, né? Era uma pessoa extremamente tensa, né? E ele teve, de fato, uma vida muito traumática, né? Não vamos colocar agora a culpa do que Hitler foi no pai e na mãe, mas o pai, de fato, o pai o espancava, o pai o diminuía, ele era uma pessoa... ele tinha, como uma deficiência dele, ele tinha, como é o nome da coisa? Criptorquia. Criptorquia, ele tinha um testículo a menos, né? Um testículo que não havia descido da bolsa escrotal, né? E, por causa disso, ele se sentia inferior, né? Ele se sentia inferior às pessoas. Então, no livro do Martin Gilbert, né? Gilbert, acho que ele está dizendo, né? Se eu não me engano, Fernando Jorge, quando escreve aquela biografia Hitler, o retrato do mal, ele relata lá que parece que Hitler levou um tiro no abdômen no final da Primeira Guerra Mundial, né? E ali isso afetou um dos testículos dele. E ele acredita até que isso tem influenciado na personalidade, né? Na verdade, tem essas duas teorias, né? De que ele não desceu, foi o que o Eleazar falou, e que ele levou um tiro. Isso. E tem gente que diz que não aconteceu nada disso. Então, faz parte um pouco do mito, né? Em torno do Hitler, né? Ele, a sexualidade de Hitler é uma coisa muito enigmática, né? Sim. Agora, as pessoas dizem que Eva Braun é apenas um bibelô que tinham colocado perto dele para fazer o papel de um casamento mais normal, digamos assim, né? E ora as pessoas dizem, não, a Eva Braun, uma vez, falando para uma amiga dela... Oi? Então, a mulher está me avisando da outra live. Que vai... Você me falou a verdade. A Eva Braun dizendo assim, se você soubesse o que já aconteceu nesse sofá, falando dela e dele. Né? É verdade. Isso. Então, a gente não sabe, é uma coisa muito enigmática, na verdade. Eu acho que faz um pouco... a gente gosta de teorias conspiratórias, né? A gente gosta desse negócio. Eu, particularmente, acho que, por tudo que eu li, eu acho que Hitler era heterossexual e essa polêmica também é outra, que é uma grande bobagem. Como é a história do testículo, porque, tendo ou não tendo testículo, enfim, ele era o que era. Então, é uma discussão meio boba, na minha opinião. Que nem essa da heterossexualidade ou não. Também é uma discussão boba, mas eu acho que ele era heterossexual. Eu tenho, inclusive, um artigo que eu escrevi sobre as mulheres que ele teve ao longo da vida, as mulheres conhecidas que ele teve ao longo da vida. Teve muitas mulheres, muitas, não foi só a Eva Braun. Então, enfim, todas foram fachadas, né? Tem até o livro, né? As Mulheres de Hitler, né? Que ele fala sobre isso. Então. Mas é bacana, essas coisas são legais, né? Da gente, essas teorias conspiratórias todas são uma delícia, no fundo, né? Vamos tentar... O Eleazar tinha me falado que ele tinha uma outra live para participar, né? Como ouvinte, eu acho. Isso. Daqui a pouco eu vou participar de outra live. Já está na hora, inclusive. Então vamos fazer um fechamento aqui para não te atrapalhar. Quais são suas últimas perguntas, colocações aí, Luciano? Olha, sem ler o livro, eu já tenho mais vontade de ir a Berlim depois desse bate-papo do que eu já tinha antes, né? É verdadeiro sonho. Como você mesmo falou no início, Eleazar, cada um aqui tem as suas motivações, né? E esse assunto é um assunto fantástico, não pela maldade em si por aquele motivo.
como que ele conseguiu maquinar isso. Por quê? Né? E acho que é o que pelo menos para mim, como historiador e como apaixonado por essa temática. Então, assim, você acha que a Alemanha hoje ela já conseguiu remodelar tudo? O que ficou foi proposital para conhecer? Ou você hoje ainda consegue ir na Alemanha e ver alguns vestígios que ficaram para trás disso? Na cultura, pode ser na cultura, na arte, enfim. Você ainda consegue ver alguma coisa que a Alemanha não conseguiu superar desse fim do nazismo? Eu acho que eles lutam muito, eles lutam bravamente contra essa herança prussiana, essa herança militarista, né, de força, mas a gente ainda percebe na cultura alemã alguns vestígios, né? Eles não gostam de falar sobre isso, assim como os chilenos não gostam de falar de Pinochet, né? Eles não gostam porque é uma herança. Eu me lembro que quando houve a Copa de 2006, que a Alemanha tirou o terceiro lugar, ganhou, eu não me lembro qual foi o time que tirou o quarto lugar, eles disseram, parece que aquele riso, aquela alegria da Alemanha ter tirado o terceiro lugar, parece que estava exorcizando o fantasma, eles conseguiam rir de novo, né? Estava exorcizando o fantasma do nazismo. Mas o filho do Hans Frank, que foi comandante lá da Polônia, né? O filho dele é o resultado contra o pai, e ele disse assim, olha, não se enganem, a essência alemã ainda não mudou totalmente, né? Agora, eu particularmente, nas minhas impressões de Berlim, por exemplo, em outras cidades, eu tenho a melhor das impressões, né? A gente fala em alemão, o alemão é rude, como o idioma rude, né? O alemão é bruto, o alemão é assim. Olha, eu sempre fui muito bem tratado, e aonde a gente chega, a gente vê muita educação, muita gentileza, gente querendo ajudar a gente, vê a gente com o mapa na mão e pergunta se pode ajudar, para onde a gente quer ir. Talvez seja até uma atitude para expulsar, para evitar qualquer tipo de permanência dessa herança autoritária, né? Pode ser. Mas, enfim, mas a gente sabe que há ainda resquício dessa herança alemã. Perfeito. Maravilha. Vamos, então, encerrar para não te atrapalhar mais, beleza? E vamos pensar num outro tema, então, porque eu adorei esse papo, acho que foi super agradável. Domingo à tarde, falando do que a gente gosta, né? Não é, Luciano? Com certeza. Nossa. E aí, vamos pensar num outro tema, e aí a gente bola umas perguntas assim, pegadinha para você. Marcelo, uma sugestão, ele poderia, a gente falou tanto do que aconteceu, ele poderia trazer para a gente agora, numa questão mais turística, o que foi influência nos dias de hoje, né? Na culinária, enfim, na vida social dos alemães. Pode ser. Isso dá um bate-papo muito bom. Interessante. Nas artes, né? Por exemplo, a gente vê que tem uma influência boa nas artes. Eu adoro os dois de porco. Eu adoro os dois de porco. Joelho de porco, eu acho a comida deles. A culinária alemã é maravilhosa. Então, isso aí dá um bate-papo bom, né? Porque o que é a Alemanha hoje? Na cultura, nas artes, enfim, tudo. É verdade. Então, tá bom. Vamos encerrar para não atrapalhar mais o nosso convidado, que ele está precisando aí, né? Muito obrigado. Isso. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo estava online. Valeu, Marcelo. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Prazer, querido. Um abraço. Tchau.